Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda e última edição desta quarta-feira, como sempre, com muitas informações pra vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Quem for novo aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações e, claro, segue minha conta pessoal lá no Instagram, beleza? Ó, parada é a seguinte, o Vascão joga amanhã contra o Curitiba. Joga oportunidade boa de você fazer uma graninha, você vai fazer aonde? Não, XBet, né? O link aqui ó, no primeiro comentário fixado. Clica lá, se cadastra e começa a postar. Mas vai pelo nosso link, pô, porque você me ajuda o Dieguinho. Um monte de gente falando, pô, sinto falta do Dieguinho, como é que você some assim? Diz tanto que me ama, mas não me dá essa moral. Ainda que você não faça aposta, mas já se cadastra lá no XBet, que você vai estar me ajudando bastante, tá? Quem usar o cupom promocional sendo o primeiro depósito, palavra futebolaço, primeiro depósito de vocês dobram, tá? Tem o jogo do Vasco e Curitiba, tem Liga Europa rodando aí, tem outros jogos do Brasileirão, você pode apostar lá. Sobre Vasco e Curitiba, tem 3 informações importantes. Primeira, vai ser o reencontro do Andrei com a torcida do Vasco. O jogador, né, saiu pro Vasco aí há 2 anos atrás, mais ou menos. 3, já tem 3 anos, eu acho, foi final da... Ele não jogou a Série B de 2021. Quando acaba o Brasileiro de 2020, ele ficou livre, preferiu não renovar o contrato e viver coisas novas. Tinha sofrido ameaça de morte em casa, etc. E achou melhor dar linha na pipa. O jogador vem bem no Curitiba, teve uma lesão séria de joelho, ficou quase 1 ano afastado, voltou, marcou gol do Curitiba na rodada passada, mesmo com a derrota por 4-2 em casa para o Bahia. Rodada passada, rodada retrasada, já estou meio perdido, e deve ser titular. O jogador que é titular do Curitiba, infelizmente, teve uma lesão importante agora, rompeu os ligamentos do tornozelo, foi o Bruno Gomes. O Bruno Gomes está fora e o Andrei confirmado. Lembrando que ele pode jogar, porque ele não pertence ao Vasco, não é jogador emprestado, é jogador do Coritiba, tá? Assim também como o Bruno Gomes poderia jogar porque é jogador do Coxa. Ele foi trocado, né? Zé Gabriel e Bruno Gomes foram trocados. O Inter empresta o Bruno Gomes ao Coritiba, vai bem e o Coritiba compra, tá? Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Da nossa parte, teria o julgamento do Ramon Dias, sendo que bateram cabeça lá no STJD e o Vasco não foi notificado do julgamento. Então, o julgamento do Ramon Dias não aconteceu. Lembrando que ele foi expulso, bobo, naquele jogo lá contra o Palmeiras. Eu acho que ele foi reclamado do lance, entrou em campo, tomou vermelho. Não deve dar nada o julgamento, mas ele tinha que ser julgado. Então, não foi julgado, tá livre. Normalmente, pode comandar a equipe do Vasco contra a equipe do Curitiba amanhã, tá bom? Todos os ingressos vendidos, esgotados. Estamos naquela questão ainda se o Léo joga ou não, a tendência é que o Léo sim jogue e que o Michael volte pro banco de reservas. Peck entrou no segundo tempo, marcou 2 gols. E aí? Pô, depois de ser decisivo num clássico, não merece voltar a ser titular? Mas titular no lugar de quem? O Rossi deu 2 assistências. O Marlon Gomes, apesar de não ter marcado o gol, foi bem. Um jogador que constrói mais, o Peck é aquela coisa mais vertical, ajuda a marcar também. É um jogador que constrói um pouco mais, balanceia até um pouco o que é a característica do Rossi. E aí, faz como? Traz o Marlon Gomes pro meio, tira um dos volantes. Paulinho quase o craque hoje do time. Praxedes marcou o gol também. Então acho que não sei se o Gabriel Peck volta ao time titular não. Se voltar, acredito que é na vaga do Marlon Gomes. De resto, o provável time do Vasco é Léo Jardim, Puma Rodrigues de volta na lateral, Medel, Léo. Se o Léo não jogar, o Medel pula para a esquerda e o Maicon entra na direita. Na esquerda, Piton, Zé Gabriel, Paulinho, Praxedes. E aí o tripé, Verrete e Rossi. E uma briga aqui entre Marlon Gomes e Peck pela esquerda, tá? Outra situação que eu queria dividir com vocês é a seguinte. Acabou agora há pouquinho, tô gravando o vídeo às 9h36 nesse momento. O Goiás empatou em casa contra o Flamengo. Vou te falar, talvez tenha sido o pior jogo do Campeonato Brasileiro de 2023. Que jogo ruim! Flamengo com freio de mão puxado, com a cabeça no jogo de domingo. O Goiás tecnicamente muito limitado, tentando jogar no erro do Flamengo. Mas jogo horroroso, mas resultado excelente, tá? A América perdeu, o Bahia perdeu, o Goiás empatou jogando em casa. Já tá garantido, se o Vasco vencer amanhã, e se Deus quiser ele vai vencer,
e vencendo a rodada atrasada na segunda-feira, a gente não só sai da zona de rebaixamento, como ultrapassa tanto o Goiás como também a equipe do Bahia. O Goiás empata em número de pontos, mas a gente teria uma vitória a mais. Então vai ser fundamental vencer esses 2 jogos, não só por sair da zona, mas também ganhar mais posições. Passaríamos 3 equipes, Santos, Bahia e Goiás, e ficaríamos, né, dependendo aí de resultados, o Cruzeiro joga daqui a pouquinho contra o Fluminense, né, o São Paulo joga aí contra o Fortaleza. Se essa galera tropeçar, o Vasco pode ficar, depois dessas 2 vitórias, caso consiga, a 3 pontos do Cruzeiro, a 2 pontos aí da equipe do São Paulo e a 1 ponto do Corinthians. Olha como a gente sai e já fica pertinho de uma galera, emendando mais uma vitória, plum, 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 plum. A gente pode já, ó, sair da zona e pular para 12º, 13º, ficar por ali. Lembrando que outro jogo é um jogo difícil, mas acessível contra o Santos na Vila Belmiro, tá? Para finalizar, um cara que vocês estão amando de paixão e vivendo um grande momento é o Verratti. Das 6 rodadas que ele tem sob a camisa do Vasco, ele é o jogador que mais vence duelos aéreos. São 46 duelos vencidos. O segundo tá longe, é o Daverson com 29, o terceiro tem 28, me fugiu qual é o jogador. Então, o cara é um monstro, é literalmente o gigante da colina, né? É o gigante porque ele é grandão, tem 1,87, e colina porque ele tá lá em cima, lá, bem longe do segundo colocado. E o meu parceirão, mandar um beijinho pra ele aqui, o RR lá da ESPN, a gente troca ideia, vira e mexe lá pelo Instagram, mandar um abração pra ele. Fez uma análise do nosso centroavante bem bacana lá no programa da ESPN. Eu gostaria de deixar com vocês a análise do Renato Rodrigues. Confere aí. Faz análise. Verratti, esse tem sido personagem nesse Vasco, hein, Renato? Tem sido um ponto importante para a melhora desse Vasco, para o jogo de Ramon Dias. Realmente o argentino, a gente sempre fala, né? Centroavante argentino mais velho, os caras são malacos, eles sabem os espaços, eles sabem produzir ali na posição deles. E o Verratti realmente tem surpreendido, porque ele funciona muito nessa equipe, ele tem sido muito importante, às vezes para tirar o Vasco. Antes de a gente olhar os vídeos, que eu vou mostrar um pouco do posicionamento dele, de algumas movimentações bem interessantes, vamos dar uma olhada numa telinha em alguns números, que vai mostrar um pouco da importância dele pelo alto. Como o Verratti tem sido importante nessa bola aérea. Isso é bem legal, esse levantamento, porque assim, nos duelos vencidos desde que ele chegou ao Vasco, olha a diferença dele para os outros. Ele é o primeiro aqui com 42. O segundo, que é muito bom nisso também, é o Daverson com 28. Ou seja, a gente está falando de um cara que realmente, quando o Vasco precisa quebrar essa bola, o lançamento mais longo, ele é muito forte na primeira bola, ele disputa, ele direciona muito bem e tem enchido muito o saco dos zagueiros. A gente vê os números do argentino aqui. Vamos pro vídeo, que aí o vídeo vai até um pouco além disso. A gente vai mostrar a importância para ele reter bola, os movimentos que ele faz, principalmente que tem a ver com o gol do Peck, que ele dá assistência. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Primeiro aqui a questão, como a gente falou, né? Aqui é uma bola que ele nem disputa num primeiro momento, ele faz todo o movimento para correr, mas já fiquem muito aqui ligados no movimento que o Verratti faz sempre de se colocar no lado oposto. Ele gosta muito de atacar o lateral oposto da jogada. Olha o movimento, a bola entrou, aí o Vasco vai até pressionar aqui, vai recuperar. Olha como ele já faz o movimento de atacar o espaço e como ele vai se colocar nas costas do jogador que está no lado oposto da bola. Olha como ele vai atacar, viu? Pediu a bola, não entrou num primeiro momento, ó. Isso é muito legal, como ele sempre se coloca na segunda trave, no movimento de pegar o lado oposto, de disputar com um cara que está por último na linha. Sempre muito contato físico, né? Isso é muito importante pro centroavante, ainda mais ele que já é um cara já vivido e tal. Sempre ali vencilhando, enchendo o saco do zagueiro, faz muito bem esse papel, a bola não entra, mas ele tem uma disputa ali com o Nino, que é um dos grandes zagueiros que a gente tem no Brasil. Mais uma vez a questão, olha o que acontece, aqui o câmera não ajudou muito a gente, que a bola vai demorar um pouco para chegar nele, mas é um movimento do Vasco, que o Vasco aqui quebra a bola, tá numa situação meio complicada, e olha o papel dele de segurar, de fazer o pivô,
amortecer a bola e acalmar o jogo, tirar o time de trás, né? A gente fala muito disso, a importância do centroavante que às vezes joga de costas, porque você tá ali sendo pressionado, você quebra a bola pra frente, mesmo se não seja uma bola bem direcionada, não seja um lançamento, seja um bicão como foi, a capacidade de você reter, o time sai um pouco da defesa, respira um pouco, e ele faz muito bem isso, ó. Respirou, ainda tomou até uma chegada do Marlon aqui, se eu não me engano é o lance inclusive que tem um amarelo pro Marlon, que é inclusive é o lance do Arias. Mais uma vez que a gente falou da questão de ele se colocar sempre no lado oposto da bola, sempre nas costas do último homem, seja o lateral, seja o zagueiro. Olha a movimentação dele nesse lance, ó. Ele faz um movimento de que vai antecipar, a bola não entra, agora ele já foi atrás. Isso é muito ruim pro zagueiro, porque o zagueiro não sabe aonde vai, tem que buscar referência, tem que tentar achar ele nesse tipo de jogada. E ele lá, ó, de novo na segunda trave, pedindo a bola não entrou, mas mais um movimento desse de se colocar no último homem. Mais uma vez, ó, pedindo a bola onde que ele tá, exatamente na segunda trave, lado oposto. Ele sempre busca muito esse posicionamento. Por que eu coloquei muitos lances nesse sentido? Porque o gol... Aqui tem mais um lance que eu acho que chama muita atenção dele também, os movimentos às vezes de lateral para você sair de uma pressão. Ó, como o Fluminense está bem fechadinho aqui, de novo no físico ele consegue ganhar, faz um passe muito bom aqui, o Payet acaba uma das boas finalizações do jogo do Vasco. Mas como eu falei na questão da segunda trave, né? Olha o movimento, a jogada vai se desenhar pelo lado direito, vamos ficar bem atento aqui no movimento dele, ó. Em momento nenhum ele tenta centralizar, ele percebe que o Peck tá aqui, então ele abre o campo, vai no espaço, ó, de novo, nas costas dos últimos homens. Aqui no caso até já tá o Guga aqui de volta na lateral, bola no lado oposto, aí ele vai muito bem no alto e acerta. Então um pouco desse personagem desse Vasco, que tem sido muito importante na recuperação da equipe, sempre de olho nessa bola no lado oposto, o homem é forte. Bom, galera, então é isso, assim a gente encerra a nossa segunda edição e amanhã a gente volta com a primeira, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família, qualquer momento de que volta, mas tamo junto, valeu!